Sabe, toda a história é, no fundo, uma escolha. A gente escolhe quem são os heróis, quais eventos realmente importam e, no final das contas, o que tudo isso significa. Mas e quando o assunto é a história da música? Quem é que decide quais são os sons vão definir uma época? E o que acontece quando essas escolhas de repente são colocadas em xeque? Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa questão, porque essa pergunta aparentemente simples é o que move musicólogos, compositores e pensadores há mais de um século. E a resposta, como a gente vai ver, está bem longe de ser óbvia. Na verdade, ela abre um verdadeiro campo de batalha de ideias sobre qual é o propósito da arte, sobre o peso do nosso passado e sobre o que significa cultura, afinal. E para a gente entender essa disputa, essa briga de ideias, vamos usar como guia o trabalho do historiador Kevin C. Carnes. Ele nos leva de volta para o momento exato em que a musicologia, do jeitinho que a gente conhece hoje, nasceu. Um momento que foi, assim, cheio de ambição, mas também de contradições profundas. Então, nosso roteiro aqui vai passar por 5 momentos bem importantes. A gente começa com o nascimento de uma nova visão para o estudo da música. Depois, vamos sentir o peso do passado nas ideias de alguns pensadores gigantes. Aí, a gente explora novas geografias de som, ouve as canções de um povo e, por fim, pensa em como tudo isso ainda molda o nosso futuro. Vamos nessa! A nossa história começa em Viena, bem no finalzinho do século XIX. A cidade, naquela época, era um caldeirão, borbulhando com novas ideias na arte, na ciência, na política. E é nesse cenário que o estudo da música estava prestes a ser completamente reinventado. E bem no centro dessa revolução toda tem uma figura, Guido Adler. Ele sobe ao pódio na Universidade de Viena com uma proposta que era, para a época, bem radical. A musicologia não devia mais ser só um passatempo ou uma apreciação da arte. Ela tinha que ser uma Wissenschaft, ou seja, uma ciência mesmo, sabe? Com método, com rigor, com objetivos bem claros e, crucialmente, separada do trabalho de quem compõe, de quem cria. Presta atenção no que o próprio Adler disse. Trabalhar em nome da arte através do conhecimento da arte. Parece bonito, né? Quase poético, mas dentro dessa frase existe uma tensão, um cabo de guerra que iria definir a musicologia por décadas. Pois é, aí que está o pulo do gato. Se a musicologia virasse uma ciência, ela deveria se dedicar a buscar verdades históricas, fatos objetivos, não importa para onde eles apontassem. Ou ela deveria usar todo esse conhecimento para inspirar, para guiar os artistas que estavam criando coisas novas. O Adler estava ali, tentando se equilibrar numa corda bamba entre essas duas ideias. Bom, e para a gente sacar o tamanho do dilema do Adler, a gente precisa olhar para duas forças intelectuais gigantes que dominavam o pensamento da época. As ideias de Richard Wagner e as de seu antigo fã, que depois virou crítico, Friedrich Nietzsche. Esses dois pensadores estavam lidando com um conceito muito poderoso, chamado historicismo. A ideia basicamente é que a história não é só um monte de coisa que aconteceu. Não, ela tem um roteiro, uma lógica, quase como um filme que caminha para um grande final. E no mundo da música, ninguém representou melhor essa ideia do que o Wagner. Para o Wagner, a coisa era simples. A história da música era uma linha reta que começava lá em Bach, passava por Beethoven e, claro, culminava nele mesmo. A Nona Sinfonia de Beethoven não era só uma obra-prima, era o fim da linha para a música instrumental. Ela abriu o caminho de forma inevitável para o drama musical dele, o Wagner. Era o passo final da evolução. Uma visão, assim, incrivelmente poderosa e, vamos combinar, bem conveniente para ele. Aí, do outro lado do ringue, a gente tem o Nietzsche. Ele olhou para essa ideia de história como um destino inevitável e viu um perigo gigantesco. Ele fez um alerta. Se a gente ficar obcecado demais com o passado, venerando cada detalhe, a gente corre o risco de virar prisioneiro dele, incapaz de criar qualquer coisa nova. Para Nietzsche, a história só vale a pena se ela nos dá força para viver, para agir no agora. Então, resumindo a ópera. De um lado, o Wagner, que usa a história para construir um pedestal para a própria arte. Do outro, o Nietzsche, avisando que esse mesmo pedestal pode virar um túmulo. É bem no meio desse debate que a musicologia do Adler nasce, dividida entre a vontade de documentar o passado e a necessidade de servir ao futuro. Só que, enquanto essa briga de gigantes acontecia nos cafés e universidades da Europa, um evento específico ia virar essa mesa de um jeito que ninguém esperava. Vamos nos transportar para Paris. A Exposição Universal de 1889 era, em teoria, uma grande vitrine do poder colonial e industrial da Europa. Mas ela acabou sendo, talvez sem querer, uma janela para mundos que os europeus nem sonhavam que existiam.
E bem no meio daquela confusão toda, um jovem compositor chamado Claude Debussy teve uma experiência que mudou a música dele para sempre. Debussy ouviu um gamelão javanês. E o que ele ouviu? Nossa, aquilo simplesmente não cabia na caixinha da música ocidental. Não tinha aquela tensão e resolução da harmonia que ele conhecia, a tal da tônica e dominante. Era uma outra lógica musical, complexa, hipnótica e que se bastava. Aquilo não era o passado da música, era um presente musical completamente diferente. Essa experiência do Debussy foi como um soco no estômago da teoria da história estagial. A ideia na época era basicamente assim: Europa está no topo da evolução e todas as outras culturas são tipo versões bebês ou adolescentes da civilização. A música deles era vista como uma infância da arte. O que o Gamelão provou, ali, ao vivo e a cores, para o Debussy, é que essa linha do tempo única era uma grande mentira. De repente ele viu que existia uma tradição musical com uma complexidade, uma beleza, que a régua europeia simplesmente não conseguia medir. E isso mostra, de forma brilhante, que podiam existir várias histórias da música acontecendo ao mesmo tempo, cada uma com sua própria lógica, cada uma com seu próprio auge. Ok, agora vamos mudar de cenário completamente. A gente vai ver um outro jeito de usar a história da música. Não para justificar um poder, não para descobrir o exótico, mas para construir uma comunidade a partir de pedaços do passado. Lá na Rússia czarista, Ginsburg e Marek começaram um projeto gigantesco: coletar as canções folclóricas em Yiddish, as Narodne Pesne. Para eles, essas músicas eram mais do que só relíquias de um passado que estava morrendo. Eram sementes. Sementes de um futuro de uma identidade cultural judaica moderna, um jeito de criar um sentimento de pertencimento num tempo de muita mudança e também de muita perseguição. Uma figura central nesse movimento foi o compositor Joel Wengel. Ele pegou aquelas melodias que Ginsburg e Marek coletaram e deu a elas uma nova vida. Este é o arranjo dele para a canção Seid Gesundheit, que significa adeus. Só que o Wengel não se contentou em ser só um copista. Ele foi muito além. Pensa só no que ele fez. Ele pegou aquela melodia antiga, com aquele sabor todo especial, e vestiu ela como uma roupa nova. A harmonia super rica do romantismo tardio, com acordes complexos e até influências de Wagner. Ao fazer isso, ele não estava só preservando o passado. Ele estava, na prática, refazendo esse passado. Ele estava criando uma música de arte judaica que podia ser apresentada numa sala de concerto ao lado de Brahms e Tchaikovsky. Era um jeito de dizer: essa nossa tradição também tem um lugar na grande história da música. Bom, então, depois de toda essa viagem, acho que deu para perceber uma coisa, né? A história da música não é uma coisa só, imutável, escrita na pedra. Ela é uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela pode ser usada de maneiras muito, mas muito diferentes. Vamos amarrar as pontas. A gente viu basicamente 4 grandes usos para a história da música. Tem o modelo do Wagner, que usa a história para se coroar rei. Tem o alerta do Nietzsche de que a história tem que nos dar força e não nos paralisar. Tem a revelação do Debussy de que o nosso mapa da música é, na verdade, muito, muito incompleto. E tem a missão de Ginsburg e Marek, que usaram a história para construir um lar. E tudo isso, claro, nos traz de volta para hoje. Essa briga entre as diferentes visões da história continua a todo vapor. Quem é que entra para o cânone? Quais gêneros musicais são considerados sérios e quais são deixados de lado? Que histórias a música que a gente ouve hoje está contando sobre quem nós somos e, mais importante, quem nós queremos ser? A resposta para tudo isso não está escrita em nenhum livro de história. Ela está sendo composta agora, nesse exato momento. A cada música que a gente ouve, a cada artista que a gente resolve celebrar.